oração com eficácia. Você já passou por isso? Você já teve a experiência de ter a sua oração respondida? De saber que Deus respondeu a sua oração? É muito bom, não é? Saber que um Deus tão poderoso, infinito, inexplicável, respondeu a sua oração, a minha, a nossa oração. Pessoas tão frágeis, falhos, mas Ele ouve, porque Ele é um Deus que está com seus ouvidos atentos às nossas orações. Ele é um Deus que almeja ser adorado, almeja ser invocado. Não é assim que Isaías fala? As mãos do Senhor não estão encolhidas para que não possa salvar, e nem os seus ouvidos surdos para não poder ouvi-los. O problema é o pecado de vocês, que fazem uma separação entre vós e o vosso Deus. Aí Ele não vai ouvir vocês, mas Ele quer ouvir, os ouvidos estão atentos. Ah, querido, quando ficamos sabendo ou descobrimos que Deus está agindo, porque está respondendo a oração, é muito satisfatório, é muito prazeroso. Nesse texto nós vemos aqui que certamente a situação de Pedro parecia sem esperança, naturalmente falando. Eles já haviam matado Estevão no capítulo 7, apedrejaram o rapaz, o jovem Estevão. O texto fala que ele viu os céus abertos, Jesus de pé esperando, e eles mataram. Depois aqui, eles já mataram também Tiago, começou o martírio, começaram as mortes dos apóstolos. Tiago foi morto à espada. Primeiro começaram a bater de porrete, pauladas, rolaram ele escadaria, depois mataram a espada. Agora prendeu Pedro. Herodes viu que isso agradou às autoridades judaicas, mas não podia fazer nada porque estava chegando o dia da Páscoa, né? Vamos esperar passar, depois eu apresento Pedro aos judeus e às autoridades judaicas, vejam o que podem fazer com ele. E diz o texto que ele guardou Pedro, ele prendeu a Pedro, acorrentou pés e mãos e colocou ali 16 soldados para vigiar o Pedro. Humanamente falando, não dava para Pedro sair dali. Não tinha como ninguém entrar naquele lugar e tirar Pedro de lá, e nem ele sair, não é verdade? Acorrentado, diz o texto, entre 2 soldados do lado de dentro, na porta tinha 2 sentinelas, 4, e mais uns outros lá fora, né? Totalizando 16 soldados que vigiavam ali, que estavam fazendo a escolta de Pedro, para ele não fugir e ninguém invadir aquele lugar. Pedro ia ser entregue no outro dia, irmãos, para ser martirizado, com certeza. Seria o fim de Pedro. Mas o que chama a atenção no versículo que nós acabamos de ler, é que a intenção de Herodes era apresentá-lo ao povo, e assim Pedro estava guardado na prisão. O versículo diz assim, o 5 na parte B, mas havia oração incessante a Deus por parte da igreja em favor de Pedro. Pedro estava preso, a igreja estava escondida, mas a fé estava viva. Amém? A crença de que Deus ia agir estava viva no coração dos irmãos. E quando nós olhamos para a forma como Pedro foi liberto, irmãos, baseado no texto bíblico que lemos, nós vamos verificar, constatar como Deus trabalha, como Deus opera, baseado na intercessão do seu povo. Veja, Deus chamou Moisés lá naquele monte Horebe, através da sarça, Deus se manifestou como fogo numa planta, e Moisés assustou com aquela cena, e ele disse, Moisés, eu tenho ouvido o gemido do meu povo. Olha,
eu tenho visto o seu sofrimento, tenho observado as suas lágrimas. Clamor, irmãos, oração com quebrantamento, com arrependimento, com humildade, isso move as mãos de Deus. A Bíblia diz que Herodes fechou todas as possibilidades humanas. Mas uma coisa que Herodes não contava, mesmo sendo ele rei dos judeus ali, conhecendo um pouco dos feitos de Deus, o que ele não contava, irmãos, é que ele não podia paralisar, que ele não podia fechar as possibilidades divinas de Pedro sair dali. Nós somos muito falhos, eu já disse e respondo, porque às vezes nós duvidamos das possibilidades divinas de Deus agir. Nós temos muita facilidade de confiar naquilo que vemos, naquilo que pegamos, e não somente no que ouvimos. Nós pegamos, nós queremos ver, apalpar, para crer. Nós descremos das possibilidades divinas de Deus. Trabalhar com isso, nós desagradamos a Ele. Porque a palavra do Senhor disse que sem fé é impossível agradar a Deus. Porque é necessário que aqueles que se aproximam de Deus, creia que Ele existe e que é galardoador dos que o buscam. Nós precisamos ter essa crença no nosso coração que Ele é galardoador. Se Ele não vê fé no nosso coração, Ele fica triste. Diz a Bíblia que desagrada ao Senhor. Capítulo 12, versículo 5, que li na parte B. A igreja orava incessantemente por Pedro, eles não paravam de orar. Mas se alguém dissesse, irmão, nós estamos orando por Pedro, para quê? Como é que vai fazer? Talvez alguém dizia, não sei, vamos orar. Vamos orar. Ah, mas fulano está com tantos por cento do pulmão tomado, não sei, vamos orar. Ah, fulano já está em estado terminal, não sei, vamos pedir, vamos interceder. Se ele quiser, ele pode. Se ele quiser, ele pode fazer. Se ele não quiser, ele vai tirar a vida, porque a vida é dele, ele que deu, ele que tira, na hora que ele bem quiser. Mas se ele quiser dar vida, ele dá, ele é o autor, ele é o dono. Então vamos pedir, ele mandou pedir, mesmo que ele não vai nos dar, mas vamos pedir. Não é assim que a gente faz quando é criança, até depois de adulto, tem uns adultos também que é uma pedição danada dos pais, não é verdade? Mas pede, continua pedindo, gente. Pede a Deus. O problema, irmãos, é a gente não estar em situação de pedir, é estar em falha com Deus. Aí também temos que ter até vergonha na cara de ficar com pedição das coisas de Deus, sem estar apto para pedir. O segredo, irmãos, de Deus responder a nossa oração, fé, obediência, quebrantamento, arrependimento, reconhecimento, são essas características que fazem com que Deus responda às nossas orações. Olha o que Billy Graham disse, dobre os seus joelhos e ore até que você e Deus se tornem amigos. Vamos orar quanto tempo, irmão? Quanto tempo nós vamos orar se pegarmos essa frase e colocar no nosso coração? Dobre os seus joelhos e ore até que você e Deus sejam amigos. Muito tempo, né, irmã Maria? Muito tempo. Irmãos, o exercício que Jesus mais praticou não foi fazer caminhada nas areias da praia da Galileia. Não foi fazer caminhadas no deserto, nas beiradas do Rio Jordão. O exercício que Jesus mais praticou quando ele estava com os seus discípulos foi oração. O exercício da oração. A pergunta que eu sempre faço é, Jesus precisava, irmãos, ele era Deus, Filho de Deus, tinha um Espírito de Deus, ele era o próprio Deus, ele precisava orar? Claro que não. Mas por que ele fazia isso? Porque ele exercitava isso.
Ele fazia isso porque era uma comunicação direta com o Pai. Nós temos que fazer isso porque é uma comunicação direta com o nosso Pai. Quem tem pai vivo aqui gostaria de ficar dias sem conversar com ele? Você que é pai, gosta quando seu filho fica uns 3 dias sem conversar com você? Claro que você vai falar: o que está acontecendo? Por que você não fala nada comigo? Por que você não conversa comigo? Nós vamos ficar incomodados, pai ou mãe. E Deus, quando olha para nós como filhos, como dependentes de oxigênio que Ele dá para respirar, do pão, do som, estamos dependentes de tudo, irmãos, tudo de Deus, e ficamos sem conversar com Ele. Ó, que paz perdemos sempre, ó, que dor no coração, só porque nós não levamos tudo a Deus em oração. Então fica sofrendo porque não leva a Deus em oração. É comunhão direta com o Senhor, é a revelação de Deus para as nossas vidas, é direcionamento de Deus para as nossas vidas, é governo de Deus, é intervenção de Deus para as nossas vidas, com as suas respostas. Mateus capítulo 1, versículo 22, diz o texto sagrado: e tudo que pedirem em oração, crendo, vocês vão receber. Então vão pedir e vão acreditar. E em Filipenses capítulo 4, versículo 6, Paulo orienta aos irmãos dessa maneira: não andem preocupados, ansiosos por coisa nenhuma, mas em tudo, absolutamente tudo, pela oração e súplica, e já com ação de graças, apresentem os seus pedidos para Deus. Apresente os seus pedidos para Deus e já agradecendo, já dando graças pela resposta. Olha que interessante. Jesus, irmãos, tinha o hábito de orar, de buscar ao Senhor, e Ele ensinou que a oração pode sim surtir efeito. A igreja do primeiro século, nós a chamamos de igreja primitiva. A primeira igreja, ela foi alicerçada na oração. Nós, como igreja, se não tivermos o hábito, o exercício de orar, somos fracos. Nós somos fracos, irmão. Vou falar para vocês aqui e para você que está em casa. Se você não tem o costume, o hábito de orar, você é fraco. Eu sou fraco. Somos cristãos fracos, porque temos força para muitas coisas, temos disponibilidade para muitas coisas. Eu estou pregando o que o Senhor Jesus nos pediu e o que o próprio Deus pede de nós: comunhão com Ele na oração. Nós não cantamos as letras do cântico: na oração encontro calma, na oração encontro paz. Orar a Deus faz bem para a alma, falar com Deus me satisfaz. Não é assim que alguém diz: quem canta os males espanta? Experimenta orar para você ver o que acontece com os males. Experimenta orar. Ora a Deus, acalma o coração. Perdeu o sono durante a noite? Liga a televisão, não. Pega a sua Bíblia ou dobre o seu joelho para você ver. Dobre o seu joelho e conta tudo para Ele. Conta tudo para Ele. Conta. Eu sei que você conta para o psicólogo, psiquiatra, sua esposa, mas conta tudo para Deus do seu jeito. Conversa com Ele do seu jeito que Ele entende. Verbaliza, externa tudo para Deus durante a noite para você ver. Daqui a pouquinho você está cochilando. Porque é isso que Deus quer de nós. Não é assim que Jesus falou? Entra no seu quarto, fecha a porta, ora em secreto. E se orar em secreto, irmão, vai falar o que você quiser com Ele. Ninguém está perto ali para escutar, né? Ninguém está perto. Fala o que você quiser com Ele. Ora em secreto. O teu Pai que te vê em secreto te recompensará secretamente. Ninguém quer saber, não. Se Jesus falou isso, eu vou duvidar das palavras dele? Claro que não vou duvidar, eu vou fazer isso.
Entra no seu quarto e ora. A igreja primitiva foi alicerçada na oração. A igreja que não tem o hábito de orar, o costume de orar, é fraca, irmãos. É fraca. Então comece a fazer isso a partir dessa noite, ou a partir de amanhã, quando nós estaremos aqui na igreja. De amanhã até sexta, na semana de oração, todas as noites, às 19 horas. E eu estarei aqui. Se eu morrer, eu vou para o céu, se Deus quiser. E Ele quer. Vocês não vão me ter aqui, tá, irmão? Não me terão aqui durante essa semana. Amém? Mas se Jesus não me chamar, eu quero estar aqui toda essa semana, às 19 horas, orando. E nós, como igreja do Senhor, estamos convocados para isso. Se você vai estar na sua casa lá, não tem nada para fazer, né? Vem aqui na igreja, apresenta os seus pedidos, vamos orar, manda no grupo o seu pedido, se você não puder. Nós queremos estar aqui, se você não estiver aqui, nós vamos interceder por você, pedir ao Senhor também por você, pela sua família, mas nós queremos estar aqui essa semana, nessa semana de oração. Irmãos, a Bíblia diz que eles se dedicavam ao ensino dos apóstolos, se dedicavam à comunhão, se dedicavam no partir do pão e nas orações. Atos 2:42. Não faltava oração em momento nenhum na igreja. Oração que fortalece, oração que traz calma ao coração, oração que traz ânimo para a nossa alma, traz refrigério para a nossa alma. Amém, queridos? Olha, um pregador chamado Thomas Hudson, ele disse certa vez: não devemos jamais subestimar o poder de uma igreja que ora. Não duvide do poder de uma igreja que dobra os seus joelhos e ora a Deus, irmãos. O inimigo ouve os louvores de uma maneira, o inimigo ouve as pessoas falando de outra maneira, mas quando ele fica sabendo ouvir uma igreja que ora, que busca a dependência de Deus, uma igreja que clama ao Senhor pelo seu filho, pelo seu esposo, pela sua esposa, pela sua família, uma igreja que intercede uns pelos outros, pede pela vida do irmão, uma igreja que em oração pede a Deus para ajudar o irmão, a outra irmã. Essa igreja, ela é diferente. O anjo, diz o pregador, o teólogo, o anjo chamou Pedro na prisão, mas foi a oração da igreja que fez com que Deus ordenasse ao anjo que fosse lá. O Senhor ouviu a igreja clamando e disse: vai lá, anjo, dá uma ida lá naquela prisão, entra lá, tira o Pedro de lá. Por quê? Porque a igreja está pedindo por ele, a igreja está lá orando por ele, me impedindo por ele. E o texto diz: eis que sobreveio o anjo do Senhor. Eu gostaria que você imaginasse, quando o Senhor opera, irmãos, Ele se faz presente para libertar aquele que necessita de libertação. A oração nossa, a sua oração como igreja, ela faz com que Deus mova a sua mão para libertar. Então, querido, se você está pensando em alguém aí, ou tem alguém que precisa de uma libertação, pode orar. Ore ao Senhor. O Senhor tem um poder libertador. Não é assim que diz o texto? Se o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Conhecendo a verdade vos libertará. Ah, quantas pessoas estão presos, algemados por alguma coisa, precisando de libertação, precisando das nossas orações, do nosso clamor. Então, uma luz vinda do céu entrou naquela prisão. Deus então envia o livramento. Mas o que provocou tal visitação? O que provocou a saída do anjo lá do céu e entrar naquele cárcere? A intercessão da igreja, a oração da igreja. Irmão, não é prazeroso quando alguém te para na rua, te cumprimenta, ou manda uma mensagem para você e fala assim: olha, estou orando por você, se realmente está mesmo, porque tem gente que fala que não está, né?
Ah, estou orando por você. Ele nem lembra da gente na oração e fala que está orando. Mas se realmente está, estou orando por você, é tão confortador. Não é? Saber que alguém está orando por você. Eu fiz uma campanha uma vez de oração, 3 da manhã. E uma pessoa falou comigo assim, você está orando às 3? Eu falei, estou. Ela falou assim, eu oro às 5. Às 5? Você ora às 3, né? Eu falei, é. Quando dá às 5, eu oro por você às 5. Ora para mim às 3, então. Não é bom, irmã? Saber que de madrugada tem alguém que saiu da cama, principalmente nas madrugadas frias, pulou da cama e está lá falando o seu nome nas orações. Senhor, visita a casa do fulano, visita a família do fulano, visita a saúde do fulano, dá saúde. Se ele está desempregado, abre uma porta de emprego, que o Senhor abra. Não deixa o inimigo abrir portas, não, para enganar. Abra, Senhor, uma porta. Que bom alguém orando pela gente. E mesmo com toda a preocupação, irmãos, tomada por Herodes, Deus prova que Ele está no comando. Não é o rei que está no comando da vida de Pedro, é Deus. Pedro não está guardado por causa da ordem de um rei ou Herodes. Pedro está guardado por Deus. Pedro está nas mãos do Senhor e não nas mãos de um rei. Olha que interessante. As nossas vidas estão nas mãos de quem, irmãos? A minha vida, a sua vida está nas mãos de quem? Do presidente da república? Não. A Bíblia diz que maldito é o homem que confia em homens. Confie no Senhor. Confiemos na força do poder do Senhor. O Senhor, Ele age, Ele move os céus, mexe no seu exército dos céus. O exército angelical envia um lá no cárcere, para essa finalidade. A missão deste anjo era ir lá, tirar Pedro, levar até a rua e voltar. Isso. O cárcere, irmãos, fazendo uma analogia, representa o poder do inimigo, o poder das trevas, que amarram a vida, que tornam a vida impotente, acorrentado pelo mal. Lá estava escuro, lá tinha trevas, lá tinha correntes, lá tinha guardas. Pedro estava ali entre 2 guardas e acorrentado, algemado no escuro. Diz o texto que chegou uma luz. Quando o anjo chegou, trouxe luz naquele lugar. Quando Deus envia o escape, traz a luz. João capítulo 5, versículo 5, a luz brilha nas trevas, e as trevas não compreendem. As trevas não entendem. Chegou trazendo luz, resplandeceu uma luz na prisão. Quando o Senhor se faz presente, a revelação flui, iluminando todo o ambiente. Não tem nada que esconder, fica tudo às claras, dissipa as trevas. O poder de Deus é a luz que penetra nas trevas para libertar aqueles que estão encarcerados. Então eu posso orar por aqueles que estão aprisionados no pecado? Pode. Pode. A Bíblia diz que o Filho de Deus se manifestou para desfazer as obras de Satanás. Se a missão dele é roubar, matar e destruir, a missão de Jesus é dar vida e abundância. Aonde abundou o pecado, superabundou a graça de Deus. Ele é maior. E de repente é isso que Ele espera de nós. É o Senhor, isso espera de nós, isso, que oremos, que intercedamos, que busquemos o Senhor por aqueles que estão assim nessa situação. O salmista no Salmo 146, a partir do versículo 7, ele fala: como é feliz aquele cujo auxílio é o Deus de Jacó, cuja esperança está no seu Deus, no Senhor o seu Deus, que fez os céus e a terra, que fez o mar, tudo que neles há, e que mantém a sua fidelidade para sempre. Esse homem é feliz.
Ele defende a causa dos oprimidos, o Senhor, o nosso Deus. Ele dá alimento aos famintos. O Senhor liberta os presos. O Senhor dá vista aos cegos. O Senhor levanta os abatidos. O Senhor ama os justos. O Senhor protege o estrangeiro, sustém o órfão, a viúva. Mas Ele frustra os propósitos dos ímpios. O Senhor reina para sempre. O teu Deus, ó Sião, reina de geração em geração. E ele termina dizendo: exaltação a Deus que levanta, que toca, que traz luz, que libertas. No capítulo 61 do profeta Isaías, o profeta messiânico, no versículo 1 ele fala, e Jesus lê esse mesmo texto na sinagoga. Quando foi oferecido o rolo, o livro, para alguém ler, Jesus se levantou, foi lá na frente, pegou o rolo, abriu no livro do profeta Isaías. E para se cumprir a profecia, Jesus leu isso: o Espírito do Senhor está sobre mim, porque o Senhor me ungiu para levar boas notícias aos pobres, enviou-me para cuidar dos que estão com o coração quebrantado, anunciar liberdade aos cativos e libertação das trevas, os prisioneiros. Pedro estava na escuridão, nas trevas, aprisionado. Irmãos, Jesus veio para isso. Ele me libertou das trevas um dia. Ele libertou você dos caminhos das trevas um dia. O poder do Espírito do Senhor nos libertou das correntes do mal um dia. Talvez porque alguém estava orando por nós, intercedendo por nós. E o toque da liberdade, da libertação, o anjo tocou em Pedro, irmãos, e disse: levanta, coloca-se de pé, você está liberto. As nossas orações, elas surtem efeito, as pessoas sentem o toque da libertação. E não é somente, como eu preguei aqui na quarta-feira passada, não é somente sentir o toque, é se colocar de pé. O anjo falou: fica de pé, levanta, as correntes já caíram, agora fica de pé. Pedro não agiu como aquele que quer somente uma libertação. Eu quero sair daqui. Não, Pedro foi liberto, o anjo colocou de pé e disse: me segue, vem comigo. E ele foi, seguiu, foi atrás. E quando assim Pedro faz, lá fora tem uma última porta para passar. E o texto diz que era uma porta de ferro, a porta que saía para a cidade. E agora tem um empecilho. Depois de a luz entrar, o anjo tocar, as correntes caírem, o anjo colocou de pé, chamou para seguir, tem uma porta de ferro. E como passar por essa porta de ferro? Não sou eu quem abro, não é você quem abre. Diz o texto que a porta abriu. Automaticamente a porta se abriu. Deus abriu a porta. Olha o que o Senhor faz. Olha como que é a obra do Senhor. Os soldados, irmãos, não eram um problema. Tudo estava no controle de Deus. 16 soldados de escolta não era problema. Tudo estava sob o comando do Senhor. Tudo por causa da intercessão da igreja. Tudo é possível ao que crer. Nós cremos no poder da oração. É interessante como podemos, irmãos, estar preparados para receber o que pedimos a Deus em oração. É muito interessante estarmos preparados, porque o Senhor responde. Talvez não vai responder do jeito que eu pedi que Ele respondesse, mas Ele responde de acordo com a vontade dEle, que é boa, perfeita e agradável. Eu termino essa palavra, querido, convocando a você mais uma vez. Continue orando. Se você está orando por alguém, pela libertação de alguém, continue orando. No momento certo, as correntes vão cair. Deus é maior. Amém? Feche os seus olhos, vamos orar.
Amado Deus, poderoso Pai que está nos céus, nós louvamos o nome poderoso do Senhor nessa noite, pelo momento de louvor e de adoração ao Senhor. Nós te louvamos, ó Deus, por esta palavra que nos incomoda, que nos desperta, ó Deus, a termos uma vida de oração, a buscarmos, ó Deus, força no Senhor. Que o Espírito Santo do Senhor, ó Deus, esteja nos incomodando para orarmos, para buscar o Senhor, para falar com o Senhor, tirarmos tempo para conversar com o Senhor, Pai. Nós oramos ao Senhor pela vida de cada família aqui representada, os nossos visitantes, que a boa mão do Senhor esteja sobre a nossa vida durante essa semana, Pai Santo. É a nossa oração, no nome do Senhor Jesus, o nosso Salvador. Amém. Irmão,